Sejam bem-vindos à nossa palestra de hoje sobre O Segredo da Flor de Ouro. Esse livro, muito bonito, com muita sabedoria, que fala sobre o nascimento da flor de ouro que existe em todos nós, ou seja, o nascimento dessa semente espiritual, o nascimento do contato com o nosso próprio ser. É muito interessante a gente conhecer um pouco sobre a origem dessa obra. Na realidade, não se sabe muito sobre a origem dela, porque como a grande parte desses livros tradicionais, das culturas, eles tiveram muito mais uma transmissão oral e só foram escritos depois de muito tempo. Normalmente se diz que, assim como o Ramayana, assim como o Mahabharata, também todas essas obras tradicionais, assim como O Segredo da Flor de Ouro, se diz que elas começam a ser escritas quando os seres humanos, a humanidade, já não está mais tão confiável assim. Porque como é transmitido de geração para geração, se confia que o ser humano é capaz de poder ser uma forma viva de expressão daquela obra, ser uma forma viva de expressão daquela cultura, daquela sabedoria que está contida naqueles textos. Mas se diz que a primeira vez que se tem algum tipo de referência à obra do Segredo da Flor de Ouro é escrita numa tábua de madeira que vai lá do século VII, agora da nossa era. Mas já era muito conhecido e transmitido oralmente antes disso. E se diz até, tem algumas pessoas que comentam que ele pode ter surgido desde a tradição hermética do Egito. Então realmente é uma obra muito antiga e nos traz uma sabedoria muito profunda. E é interessante também conhecer como essa obra chegou até nós, nos dias atuais. Ela foi traduzida por Richard Wilhelm e foi também comentada por Carl Jung. Então nós conhecemos principalmente graças ao trabalho deles dois. E é muito bonito quando Jung ele comenta, ele faz vários comentários ao texto, e ele comenta também da importância que essa obra teve para ele. Ele diz que O Segredo da Flor de Ouro foi realmente o que permitiu a ele encontrar uma referência na tradição para coisas muito profundas que ele já vinha através do trabalho dele, percebendo e que ele já vinha colocando em prática com os seus próprios tratamentos dos seus pacientes. O Jung ele é considerado como fundador da psicologia analítica e ele, através do seu próprio trabalho, chega a conclusões muito bonitas, realmente muito profundas no que diz respeito à alma humana, à psique humana. Ele percebe que, e ele coloca isso como a sua própria teoria, ele percebe que a alma humana, a psique, ela tem uma meta. E essa meta é o que ele chama do self, ou seja, do si mesmo. Cada ser humano tem algo dentro de si, tem um centro, um si mesmo. E se ele estabelece um contato com esse si mesmo, esse seu self para ele, então aí sim ele encontra a realização. E ele entendeu que isso então era a meta humana, chegar ao si mesmo, chegar a esse self. Só que ele tinha um problema. Através da tradição do conhecimento, ele não tinha nada que desse algum tipo de respaldo a isso que ele tinha encontrado através da sua própria experiência e também através dos seus vários pacientes. Não tinha absolutamente nada, então era como se fosse algo que ele tinha muita clareza, tinha cada vez mais convicção que a realização humana profunda estava nesse contato com si mesmo, com seu centro, mas não tinha nada que pudesse ajudá-lo como um estudo, uma cultura em relação a isso. E ele diz que foi justamente quando ele conheceu o Segredo da Flor de Ouro, que para ele foi tão importante, que foi que ele finalmente entendeu que havia uma tradição humana, que ele encontrou através da sabedoria da China, uma tradição que falava sobre essa caminhada também, que mostrava esse caminho do ser humano em direção a si mesmo, em direção à flor de ouro que habita dentro de cada um de nós. Então, quando ele percebeu isso, para ele foi muito importante, porque ele não estava mais sozinho. Foi algo que ele chegou através das suas próprias conclusões, mas nós temos uma bagagem na história da humanidade falando sobre isso que ele chamava do processo da individuação, ou seja, a conquista do si mesmo, a conquista do próprio self. Então havia uma grande tradição mostrando sobre isso, uma tradição muito rica, inclusive. Então eu trouxe um trecho dele para comentar com vocês, que ele escreveu falando sobre o segredo da flor de ouro, como foi importante para ele. As minhas reflexões e pesquisas atingiram o ponto central da minha psicologia, isso é, a ideia do self. Só nesse momento encontrei meu caminho de volta ao mundo.
Então vejam como para ele foi importante a obra. Encontrei o meu caminho de volta ao mundo. Significa, encontrou uma convicção, uma base, onde podia realmente assentar aquilo que ele estava estudando e aquilo que ele estava entendendo. Uma base da tradição da humanidade mostrando exatamente o processo da individuação, mas com uma outra linguagem, com forma de linguagem totalmente simbólica. Ele comenta também quando recebeu o manuscrito do Segredo da Flor de Ouro, ele conta que foi uma história interessante. Diz que ele estava simplesmente pintando uma mandala, faz parte do processo também que ele propõe em direção ao si mesmo, as mandalas como uma representação desse centro e da nossa personalidade, do contato com esse centro. Então que ele estava pintando uma mandala e que percebeu que tinham algumas cores que ele mesmo tinha colocado e que ele olhou para aquelas cores da mandala e lembrou para ele a arte chinesa. E ele se perguntou com ele mesmo, né? Bom, por que essa mandala está tão chinesa? Por que eu fiz algo que lembra tanto, né, a arte chinesa? E alguns dias depois disso ter acontecido, ele recebeu uma entrega de um manuscrito da tradução do Segredo da Flor de Ouro, do Richard Wilhelm. E desde que ele recebeu, diz que para ele foi um impacto muito grande, que ele devorou, como ele mesmo diz, o manuscrito, leu em poucos dias, e que o Richard Wilhelm estava justamente pedindo para ele para que acrescentasse comentários na obra. E para ele foi realmente uma redescoberta. Ele comentou também, escreveu comentando sobre esse momento que ele recebeu esse manuscrito. Devorei imediatamente o manuscrito, pois o texto me fornecia uma confirmação inesperada no tocante às minhas reflexões sobre a mandala e a deambulação em torno do centro. Esse foi o primeiro dos acontecimentos que rompeu minha solidão, porque me revelou um parentesco que me dizia respeito. Acho muito bonito esse ponto que ele escreveu sobre o Segredo da Flor de Ouro. Foi o primeiro acontecimento que rompeu a minha solidão. Eu penso que toda vez que nós encontramos algo que faz com que a nossa alma possa vibrar realmente, algo que a nossa alma percebe como verdadeiro, como profundo, é exatamente essa sensação que ele está comentando que nós temos. É como a sensação de que não estamos sozinhos, de que encontramos uma tradição, encontramos elementos que parece que a humanidade sempre está falando sobre eles. Encontramos algumas coisas atemporais, ou seja, que estão no passado, que estão no presente conosco, como reflexões constantes, e que vão estar sempre no futuro, enquanto nós estamos falando do ser humano. Então, quando nós encontramos algo que a nossa alma vibra dessa forma, é como um reconhecimento de algo que é profundo e que é verdadeiro. E sentimos realmente que não estamos sós. Estamos entrando em contato com algo que nos une a todos os seres humanos, como uma necessidade do ser humano. Bom, ele comenta também sobre o Segredo da Flor de Ouro, logo na introdução do livro, o seguinte: através da experiência prática, abriu-se para mim um acesso totalmente novo e inesperado à sabedoria oriental. É bom ressaltar que eu não partira de um conhecimento, mesmo que insuficiente, da filosofia chinesa. Pelo contrário, ao iniciar minha carreira de psiquiatra e psicoterapeuta, desconhecia por completo tal filosofia, e só a experiência médica posterior revelou-me que, através da técnica desenvolvida nesse trabalho, eu ia seguindo inconscientemente o caminho secreto, que há milênios ocupava os melhores espíritos do Oriente. Ou seja, inconscientemente ele ia percebendo, inconscientemente ele ia trilhando esse caminho e fazendo o processo da individuação, que a cultura do Oriente já estava mostrando para ele, já estava repleta, já estava totalmente preenchida e com muito conhecimento sobre esses elementos, sobre esse processo do ser humano de encontrar a si mesmo. Então, o nosso objetivo nessa nossa palestra de hoje é perceber como todas as culturas falam de um processo para que o ser humano possa chegar até o seu próprio ser. Cada cultura fala de uma maneira, ou seja, cada uma dá a sua contribuição em relação a esse processo tão profundo. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse método para chegar ao ser de acordo com a base da tradição chinesa. Inclusive, sobre isso, Jung, no final dos seus comentários, ele conclui mostrando exatamente sobre isso. Essa é uma contribuição da tradição chinesa. Ele comenta na conclusão dos comentários dele que o Segredo da Flor de Ouro trata-se do caminho de sofrimento, busca e luta comum a todos os povos civilizados. Trata-se da tremenda experiência da natureza de tornar-se consciente, outorgada à humanidade,
que une as culturas mais distantes numa tarefa comum. Ou seja, toda cultura dá a sua contribuição, cada uma dá a sua, nesse processo natural de buscar da consciência. Ou seja, cada ser da natureza tem um papel. Parece que só o ser humano é que não entendeu ainda qual que é o seu papel. Os minerais têm o seu papel, os vegetais têm o seu papel, os animais têm o seu papel e todos cumprem muito bem. Parece que o ser humano é o único que ainda não entendeu. E o que essas culturas estão nos ensinando, que é algo muito bonito, para que nós possamos refletir, é que o papel do ser humano na natureza é tornar-se consciente de si mesmo. Ou seja, que o papel do ser humano é recuperar a consciência dessa sua natureza divina, dessa sua natureza oculta, misteriosa, mas que está dentro dele mesmo. Ou seja, que ele cumpre o seu papel e que ele ajuda a natureza no seu trabalho quando ele faz isso. Então todas as culturas contribuem de alguma forma nesse processo do ser humano tomar consciência de si mesmo e, portanto, ajudar a natureza. O segredo da flor de ouro é justamente uma forma, um método que está nos ensinando a tradição chinesa. Então nessa palestra de hoje, nós vamos comentar exatamente sobre essa obra. Vamos comentar também, vamos fazer referência a vários dos comentários de Carl Jung, são muito bonitos e muito profundos, e também, claro, vamos inserir os nossos comentários acropolitanos, com base em toda essa filosofia, essa sabedoria das tradições, que nós podemos comparar também e extrair elementos muito profundos e muito válidos. Bom, e também um ponto importante que eu gostaria de alertar, é que O Segredo da Flor de Ouro, ele é uma obra extremamente simbólica e, portanto, também extremamente profunda, e que essas chaves que nós vamos abordar na nossa palestra de hoje, que são as chaves que Jung coloca, mostrando os símbolos do livro dentro do processo da individuação, ela é uma das chaves, que normalmente esses livros que são muito simbólicos, eles têm muitas e muitas chaves de compreensão. E realmente O Segredo da Flor de Ouro, ele aborda chaves até muito mais profundas e muito mais elevadas do que essa que Jung está mostrando. Mas para nós, nesse momento, essas chaves de Jung, de levar o ser humano até o si mesmo, esse despertar da flor de ouro como despertar do indivíduo, bom, para nós já é algo extremamente amplo e profundo. Então é justamente essa chave que nós vamos tratar. Ele inclusive diz algo muito bonito no final dessa introdução também que ele coloca, falando sobre os símbolos e sobre o poder que os símbolos têm. Ele comenta que os símbolos, eles são a linguagem da alma, uma linguagem desse self, uma linguagem desse mistério dentro de nós. E que, portanto, toda a linguagem simbólica serve como essa ponte para que nós possamos acessar nós mesmos. Ele diz o seguinte: é necessário contar com a magia dos símbolos atuantes, portadores das analogias primitivas, que falam ao inconsciente. O inconsciente aqui para ele, eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas ele está falando justamente sobre esse self também, que faz parte do inconsciente, esse si mesmo. Então, são portadores das analogias primitivas que falam ao inconsciente. Só através do símbolo, o inconsciente pode ser atingido e expresso. Esse é o motivo pelo qual a individuação não pode, de forma alguma, prescindir do símbolo. Bom, por isso que todas as culturas, quando vão falar de elementos muito profundos e muito elevados da vida, eles fazem uso de símbolos. Os símbolos são exatamente essa linguagem da alma. E é por isso que nós podemos dizer que realmente O Segredo da Flor de Ouro, como uma obra simbólica belíssima, faz um contato direto com a nossa própria alma. E antes de entrar propriamente no texto, nos comentários do Segredo da Flor de Ouro, Jung ele faz alguns comentários introdutórios ao livro para explicar um pouco das conclusões que ele mesmo já tem chegado e justamente fazer as relações disso com essa busca profunda por um centro, um self do ser humano, fazer a relação disso com o nosso texto chinês. Então, eu vou comentar um pouco sobre esses elementos da psicologia dele, que são muito interessantes para a gente compreender, mas também vou relacioná-los com a linguagem que nós estamos mais acostumados a falar em Nova Acrópole, gostamos muito de utilizar essa maneira de entender o ser humano, que é através da Constituição Septenária, que é algo que várias pessoas que já assistem nossas palestras, e principalmente os alunos do curso de filosofia, já conhecem muito bem. Ela é muito importante, essa Constituição Septenária, porque ela nos mostra uma maneira muito, ao mesmo tempo, muito simples e, ao mesmo tempo, muito clara de compreensão do ser humano como um todo.
Então, eu vou utilizar essa linguagem hoje para ficar mais claro para nós quais são os elementos dentro do ser humano que nós estamos nos referindo. Então, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, nós podemos dividir o ser humano em duas partes principais. Aquela que nós chamamos da nossa personalidade, que é esse quadrado embaixo, onde habitam os nossos pensamentos, a nossa mente, todas as nossas emoções, o nosso corpo físico, tudo isso faz parte da nossa personalidade. E nós podemos falar também de uma parte acima, superior a ela, o triângulo, que pode ser representado como o nosso ser, como o nosso eu mesmo, ou como o self, de Jung na linguagem dele. É muito importante entender nesse ponto que o inconsciente de Jung é muito diferente do inconsciente de Freud. Porque para Freud, o inconsciente ele vai sendo um resultado das experiências que nós estamos vivendo e que estamos jogando, como se o inconsciente ele fosse uma bolsa que vai acumulando o resultado das experiências que eu estou vivendo agora. E Jung, ele não desconsidera que isso também existe, que as coisas que eu estou vivendo conscientemente vão gerando fatores inconscientes. Ele também considera que isso existe, mas que, além disso, o ser humano tem algo que não nasce das experiências conscientes. Ele tem algo que é dele mesmo, que existe a priori, que não é fruto das experiências. Pelo contrário, ele considera que tem algo dentro de nós que gera as experiências que nós estamos vivendo. Ou seja, que é o inconsciente que gera o consciente e não o contrário. Bom, existe também, o consciente também gera fatores inconscientes, mas tem algo dentro de nós que já é próprio e que ele necessita se expressar através da vida. É isso justamente que ele está chamando, dentro desses fatores inconscientes, é o que ele está considerando também como self, como eu mesmo. Ou seja, algo que já existe, que não foi criado por nós e que agora necessita se expressar através da vida. Bom, o fluxo natural da vida, o natural do ser humano, seria que aos poucos, através das suas experiências, esse elemento que ele tem dentro dele, que para Jung faz parte do seu inconsciente, esse eu mesmo, esse ser, pudesse cada vez mais se expressar. Como se ele fosse uma semente. E essa semente ela vai aos poucos nascendo através da vida. Esse, inclusive, é um símbolo utilizado pelos celtas, quando mostram aquela ideia da árvore de ponta-cabeças, a árvore que tem as suas raízes no céu e as suas folhas, os seus frutos, os seus galhos na terra. Então ela é o contrário. Por quê? Mostrando que a origem da vida, essa semente espiritual da vida está em cima. E depois ela necessita nascer e se expressar através da nossa personalidade. Esse seria o fluxo natural. Uma pessoa que conecta consigo mesma e pode expressar aquilo que ela é através da vida. Através desse processo, o ser humano chega então à sua realização. É muito bonito esse elemento, porque podem perceber que o que tanto Jung está nos mostrando, porque ele chegou a perceber isso através da experiência, quanto o que todas essas tradições também estão nos mostrando, é que a nossa realização ela não é algo complexo. Na verdade, que a nossa realização é algo extremamente simples e que nós que complicamos muito. Para um ser humano se realizar, para ele chegar à sua plenitude, bastaria que ele deixasse nascer essa semente dentro dele, nascer aquilo que ele é profundamente, se conectar a essa semente interior e fazer com que ela possa se expressar através da vida. O problema é que também, como nós complicamos muito, nós transferimos essa realização. Em vez de buscar um propósito próprio de nós mesmos, nós começamos a olhar para fora, começamos a olhar para a sociedade e começamos a buscar a nossa realização em atender às diversas expectativas, ou os diversos elementos sociais, as expectativas das pessoas, e começamos a levar uma forma de vida que não tem nada a ver com a nossa semente interior. Ou seja, uma forma de vida totalmente desconectada daquilo que nós somos, em função de atender principalmente as expectativas sociais, aquilo que são consideradas as coisas que vão nos trazer felicidade, que vão nos trazer realização, que na realidade não trazem realização nem felicidade a ninguém. As coisas que nós temos que cumprir como um ser humano para ter sucesso na vida, seja, todas essas coisas que nos ensinam e que de fato não são verdadeiras, não são profundas, não fazem parte da essência humana, não tem nenhuma relação com o ser humano, de fato. Então, quando isso acontece, é o que Jung chama do processo do desenraizamento do consciente do inconsciente. Ou seja, o eu consciente, que é esse que vive na personalidade, ele se desprende totalmente da sua raiz. Então, ele desconecta
de si mesmo e começa a viver uma vida totalmente voltada para fora e para essas expectativas que nós estávamos conversando. E o pior, ele começa nesse processo, como ele sempre está voltado para fora e sente que falta alguma coisa dentro dele, sente que não está completo, que não está preenchido, então o que ele tende a fazer? Bom, sinto que eu não estou completo, buscar ainda mais fora. Começa a inventar mais coisas e complicar cada vez mais a vida em busca de uma felicidade e em busca de uma realização. Quando, na verdade, o que ele precisaria não é procurar mais coisas fora, a única coisa que ele precisaria era, de fato, olhar para dentro dele mesmo e conectar novamente a proposta dessa semente. Então ele não precisaria de nenhuma dessas coisas que ele está buscando fazer desesperadamente fora para encontrar a sua felicidade, a sua realização. A única coisa seria deixar quem ele é nascer, ser ele mesmo, deixar aquilo que ele é vir à tona. E isso o realizaria profundamente. Então é muito bonito esse elemento que ele coloca. E ainda mais que quando nós estamos nos desenraizando, como ele coloca, ou seja, quando há essa desconexão entre o eu pessoal, o eu consciente e o nosso eu mesmo, o problema é que está bloqueando um fluxo natural da vida. Então, esse inconsciente que tem que nascer, que é a semente, ela se esforça por nascer, como toda semente, ela quer cumprir o seu papel. Então, esse eu mesmo também, ele pressiona a vida para nascer. E nós, em função de toda uma forma de vida totalmente diferente do que pede esse nós mesmos dentro de mim, do que pede nosso ser, então, em função dessa forma de vida, nós bloqueamos esse nascimento, não queremos que nasça. Então ele diz que isso pode gerar dores profundas, angústias enormes, e como se fosse a tal ponto de, por exemplo, uma mulher que está grávida, ela sentir as dores do parto e não querer deixar o filho nascer. Isso vai machucá-la tanto, vai feri-la tanto, inclusive pode chegar a matá-la de tanta dor. Ele diz que é mais ou menos esse processo que acontece com o ser humano. Algo dentro de nós sempre pede para nascer. Todo ser humano tem essa semente dentro de si, que o torna verdadeiramente humano, esse eu mesmo, esse ser. E todos nós precisamos trazê-lo à tona. Quando ele não vem à tona por algum motivo, quando nós bloqueamos o seu fluxo, ele causa essa dor. Então é muito bonito, ele comenta numa frase sobre esse elemento, no Segredo da Flor de Ouro, logo na introdução, ele diz: tenho a obrigação de constatar os males que causam a si próprios aqueles que seguem a esteira das realizações culturais excessivas. Quer se queira ou não, o fato é que um colapso é o efeito de uma consciência intelectual exaltada e unilateral que se afastou demasiado das imagens primordiais. Essas imagens primordiais são justamente essa semente, esse ser que temos dentro de nós e que necessita ir nascendo e se expressando. Mas bem antes da catástrofe, manifestam-se os sinais de extravio, tais como atrofia do instinto, nervosismo, desorientação e emaranhado de situações e problemas insolúveis, etc. A investigação médica descobre, em primeiro lugar, um inconsciente em completa revolta contra os valores conscientes e que a consciência não pode assimilar, sendo que o reverso também é impossível. Defrontamos-nos assim com um conflito aparentemente insolúvel, ao qual a razão humana só pode oferecer soluções aparentes ou falsos compromissos. Muito interessante esse ponto. Significa, o inconsciente quer nascer, a nossa semente quer expressar, mas o eu consciente se revolta completamente com relação a isso, porque assumiu todo hábitos, forma de vida, expectativa de realização, toda uma estrutura que já deu à vida, baseado em outros elementos que não tem nada a ver com o que a nossa semente nos pede através da vida. Então se revolta contra isso. E ao mesmo tempo o oposto também acontece. Também essa semente não pode aceitar essa forma de vida própria que a consciência gerou. Ou seja, a própria que os nossos velhos hábitos, nossos hábitos sociais, nossa cultura está estabelecendo para nós. Então um se revolta contra o outro. E isso que ele chama dessa tensão muito forte entre o consciente e o inconsciente. E ele continua comentando: quem rejeitar esses dois caminhos confrontar-se-á com a exigência da indispensável unidade da personalidade e com a necessidade de buscá-la. Aqui se inicia o caminho seguido pelo Oriente desde as eras mais remotas. Ou seja, o caminho do indivíduo. O caminho de buscar, como ele chama, essa unidade na personalidade, de forma que o ser possa se expressar na vida, de forma que a semente possa nascer através das nossas ações. Em outras palavras, o despertar da flor de ouro. E também é uma frase muito bonita que eu quis trazer para vocês, que ele fecha a introdução
do segredo da flor de ouro. É muito bonito porque ele está justamente alertando o que é necessário, como um compromisso profundo daqueles que querem entrar realmente por esse caminho, aqueles que querem, de fato, começar a trilhar o caminho que leva à flor de ouro. Muito bonito. O namoro estético e intelectual com a vida e com o destino termina abruptamente aqui. O passo que conduz a uma consciência mais alta deixa-nos sem qualquer segurança, com a retaguarda desguarnecida. O indivíduo deve entregar-se ao caminho com toda a sua energia, pois só mediante sua integridade poderá prosseguir, e só ela será uma garantia de que tal caminho não se torne uma aventura absurda. Bom, é realmente muito bonito esse trecho. Está mostrando que não há mais segurança depois que entra nesse caminho do indivíduo, o caminho da individuação. Não há mais seguranças exteriores, porque tudo aquilo que eram colocados como as normas sociais, tudo aquilo que eram colocados como as coisas que externamente nos trariam realização, para nós já não tem mais nenhum valor, então não trazem mais nenhum tipo de segurança, porque o ser humano está entrando em contato com algo que é um mistério dentro dele, e como ele não conhece, não tem mais segurança nas coisas, pelo contrário, agora ele vai ter que adquirir uma segurança que é somente nele mesmo, que nada mais fora vai poder dar. Ele sabe que a única segurança que vai poder ter a partir de agora está nele mesmo. Então, é um caminho que não tem mais seguranças externas. E, ao mesmo tempo, essa questão da integridade é muito bonita, ou seja, há que haver uma entrega total à vida, a esse propósito da vida. Não pode mais um ser humano que escolhe trilhar esse caminho ser dois. Um momento ele quer caminhar em direção à individuação e no outro momento ele não caminha em direção ao indivíduo. Um momento ele busca a flor de ouro, outro momento ele não busca mais. Isso não é possível, porque se ele faz isso, uma hora tá construindo, outra hora está destruindo aquilo que ele construiu. É como se ele fosse alimentando dentro dele duas pessoas. Dois, o buscador da verdade, o buscador de si mesmo, e o outro que está lá. Então, se ele vai fazendo isso, chega um momento que esses dois se colocam em tensão. E o outro vai parecer que essa aventura que estamos vivendo é uma aventura absurda. Então, aqui tem uma integridade. Muito necessário que sejamos um só. Significa que vamos buscar esse indivíduo, vamos buscar esse caminho em todo momento, em toda a vida. Na realidade, se trata de uma postura diante da vida que tem que ser mudada. Uma postura diante da vida que tem que estar em tudo. Significa nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações com a minha família, nas minhas relações pessoais, no trânsito, em qualquer lugar onde eu esteja. Isso tem que ser uma postura profunda de buscar sabedoria na própria vida. Uma postura de querer colocar o melhor de si mesmo e buscar profundamente se conectar com essa semente e fazer com que ela possa se expressar nas coisas que nós vivemos. Nesse caminho não se pode ser dois. É uma proposta que engloba toda a vida, que nos torna um só. Eu acho muito bonito, comparando com a outra obra que nós conhecemos através da filosofia, quando nós falamos, por exemplo, da Voz do Silêncio, trazido por Blavatsky, tem uma parte muito bonita, onde ela fala que o discípulo não pode subir nos degraus que conduzem ao caminho, que conduzem à sabedoria, com os pés sujos de lama. Significa, nós não podemos estar sujos e subindo ao mesmo tempo, tem que ser um só, é uma mesma vida. Não se pode estar em dois lugares, não se pode montar em dois camelos ao mesmo tempo, até porque montar em um só camelo já seria muito difícil. Então, ele inicia pra gente os comentários do livro mostrando isso, essa necessidade de unidade na vida, de integridade. É uma proposta muito séria e um compromisso profundo com a nossa própria alma. Então, por isso, temos que ter muita integridade. Bom, e aí ele começa, então, os comentários, uma parte muito bonita, que ele comenta sobre a necessidade do desprendimento da consciência em relação às coisas, em relação aos objetos. Significa que todos nós temos uma tendência de projetar nas coisas, na vida, nas pessoas, nas relações, aquilo que não vemos em nós mesmos. Então, isso é muito comum nas relações, por isso que a gente costuma dizer que quando tem alguma coisa que nós não gostamos realmente numa pessoa, provavelmente nós estamos projetando nela alguma coisa de nós mesmos que não queremos enxergar. Isso se chama das projeções. E nós também fazemos essas projeções em relação às coisas e às pessoas que nos trazem realização. Ou seja, nós colocamos a nossa realização em ter alguma coisa, em receber algum tipo de recompensa, de elogios, em objetos, em pessoas, em expectativas em relação a alguma pessoa, por exemplo,
Então, é como se a gente transferisse essa realização e essa plenitude que é própria de nós mesmos, nós também projetamos. Por não saber entendê-la dentro de nós também projetamos ela em relação às coisas. E por isso estamos sempre aprisionados pelas coisas. Jung chamava isso da participação mística, ou seja, como se as coisas elas tivessem um poder sobre nós. Por isso que a participação mística, elas exercem um poder, exercem uma magia, significa elas nos controlam de alguma forma. Somos possuídos por tudo aquilo que nós desejamos, por tudo aquilo que nós nos identificamos, projetando uma parte de nós mesmos. Então, no fundo, nós geramos essa participação mística que ele está comentando, esse dar poder às coisas sobre nós mesmos, em relação aos nossos objetos, em relação aos filhos, aos pais, aos nossos relacionamentos, ou seja, delegamos um poder às coisas sobre nós mesmos. A grande questão aí seria, bom, se eu tenho uma casa, por exemplo, sou eu que possuo a casa ou é a casa que me possui? Essa é a grande pergunta da participação mística que ele está propondo. E aí que está, uma pessoa profunda, uma pessoa que está dando nascimento a um indivíduo dentro de si, a essa semente que tem dentro de si, e começa a sentir profundamente o processo da realização, o que ele comenta é que essa pessoa ela vai justamente perdendo essa participação mística das coisas. Pelo contrário, as coisas não podem mais a determinar. Ela começa a ficar livre desses elementos. Essa é uma característica de uma pessoa que está caminhando em direção ao seu indivíduo. E ele comenta, inclusive, essa característica. Essa característica de plenitude ou plenificação descreve um estado anímico que talvez se pudesse caracterizar melhor como um desprendimento da consciência em relação ao mundo e como a retirada da mesma para um ponto, por assim dizer, extramundano. Tal consciência está ao mesmo tempo vazia e não vazia. Ela não se encontra mais preocupada, preenchida com as imagens das coisas, mas apenas as contém. Ou seja, não é uma fuga do mundo. O que ele está comentando é simplesmente um reposicionamento da consciência, um deslocamento do nível da consciência. Como se a gente pudesse imaginar que, ao mesmo tempo, quando nós estamos na vida e comprometidos com todas as coisas ao nosso redor, como se a nossa consciência ela pudesse se deslocar e subir no alto de uma montanha. E lá no alto da montanha, ela consegue olhar para as coisas, olhar para a vida, para tudo aquilo que ela gera compromissos profundos. E como ela está no alto da montanha, ela pode olhar e ver tudo melhor. Muito melhor do que ela veria se estivesse embaixo. Esse é o deslocamento ou desprendimento da consciência. Então olha para todas as coisas, mas está tão distante delas que essas coisas não as toca mais, não as influencia mais. Então, na realidade, é uma libertação da própria consciência. Lá no nosso livro A Luz no Caminho, tem uma frase muito bonita, muito interessante, uma das orientações ao discípulo que está na trilha pelos mistérios. Uma das orientações diz para ele: mantenha-te só e isolado. Isso não significa, claro, que está falando para a pessoa se isolar dos outros seres humanos. Pelo contrário, isso seria uma forma de egoísmo espiritual. Não, nós temos que estar no mundo. Mas esse mantenha-te só isolado é um elemento muito bonito. Significa, ao mesmo tempo que você está no mundo, está em contato com as coisas, com os problemas, com as adversidades, com as pessoas, mantenha a sua consciência nesse ponto, alto, isolado. Ou seja, não entre muito nas coisas. Mantenha sempre a consciência alta. Preserve esse lugar dentro de si mesmo, onde a consciência não baixa junto com as experiências da vida. E, portanto, nós podemos entrar com mais poder, com mais plenitude e com muito mais visão, inclusive, nas experiências que nós estamos vivendo. É como manter esse ponto alto, isolado, imaginar que realmente nós podemos, em cada experiência da vida, sempre voltar ao alto dessa montanha. Um local onde nós não somos abalados, onde nós não podemos sair do nosso centro, onde nós não deixamos de ser quem nós somos em função das experiências, então elas não têm mais poder sobre nós. É justamente o final da participação mística de Jung. Bom, e ele comenta também: a abundância anterior do mundo, imediata e premente, nada perdeu de sua riqueza e maravilha, mas não domina mais a consciência. O apelo mágico das coisas cessou, porque se desenredou o entrelaçamento originário da consciência com o mundo. Como uma ideia de um lago, né?
um lago que reflete as coisas, reflete a lua, reflete as árvores, reflete a paisagem. Então, ele contém tudo, mas ele não possui nada. Essa seria também a ideia da consciência. Está firmemente comprometida com todas as coisas que nos cabem viver, mas não se deixa possuir por nada, não se deixa determinar mais por nada. Não sendo o inconsciente mais projetado, desaparece a participação mística originária com as coisas. Por esse motivo, a consciência não é mais dominada por intenções compulsivas, passando a contemplar, tal como exprime de um modo tão belo o texto chinês. Ou seja, o nosso desejo é sempre a nossa projeção nas coisas. Toda vez que nós nos projetamos, nós tiramos algo que dentro de nós mesmos. Existe uma realização dentro de nós mesmos. E como nós não a vemos, geramos o desejo como uma ilusão, uma confusão de onde estão as coisas e colocamos então nas coisas exteriores a nós. É daí que ele nasce. Então, a grande pergunta aí em seguida então é, bom, como nos livrarmos dessa participação mística? Como colocar a consciência então nesse ponto alto, isolado, como diz a luz no caminho, onde podemos observar tudo melhor. Em outras palavras, como chegar a essa acrópole interior, que é justamente essa proposta, um lugar alto de consciência, um local mais elevado. E é muito bonito a forma como o texto chinês vai colocar essa chave muito importante para nós. É o que eles vão comentar sobre o movimento circular da luz, que é justamente deixar a vida fluir naturalmente. Deixar a vida fluir e aceitar as experiências como elas são. E a partir dessas experiências, deixar com que também os nossos potenciais latentes, essa nossa semente interior, possa despertar e se desenvolver. Então, o movimento circular da luz é uma chave muito, muito importante no nosso texto. Ele comenta, Jung, uma carta muito bonita que ele recebeu, que eu vou ler para vocês também, é um trechinho, uma carta muito bonita de uma paciente dele, mostrando exatamente como ela tinha entendido que deveria ser a postura dela em relação à vida. Ou seja, como que ela poderia sair dessa pressão, sair dessa escravidão que as coisas exerciam sobre ela, essa participação mística das coisas. Há pouco recebi uma carta de uma antiga paciente, descrevendo de um modo simples, mas acertado, a transformação necessária. Diz ela, do mal, muito me veio de bem. Conservar a calma, nada reprimir, permanecendo atenta e aceitando a realidade, tomando as coisas como são e não como queria que fossem. Tudo isso me trouxe um saber e poder singulares, como nunca havia imaginado. Sempre pensara que ao aceitar as coisas, elas me dominariam de um modo ou de outro. Mas não foi assim, pois só aceitando as coisas poderemos assumir uma atitude perante elas, a anulação da participação mística. Agora jogarei o jogo da vida, aceitando aquilo que me trazem o dia e a noite, o bem e o mal, o sol e a sombra, que mudam constantemente. Dessa forma, estarei aceitando o meu próprio ser, com seu lado positivo e seu lado negativo. Tudo se tornará mais vivo. Como fui tola, eu pretendia forçar todas as coisas, segundo as minhas ideias. Muito bonita e muito profunda essa carta. Ela me lembra muito uma passagem belíssima também do Ramayana, onde se diz que uma folha que se curva diante do vento jamais vai ser arrancada por ele. Assim como um ser humano que se curva diante da vida, que se curva diante do seu Dharma, jamais vai ser arrancado por ele também. É exatamente esse sentido. Uma pessoa que aceita a vida como ela é, que entende que todos os elementos têm um propósito, que a partir de todas as experiências da vida tem algo para nascer dentro do ser humano em correspondência a essas experiências. Uma pessoa que percebe isso, bom, então vai estar sempre, nunca vai ser arrancada pela vida, vai estar sempre seguindo o fluxo natural da vida. É muito bonito também porque nessas histórias de mestres e discípulos, uma das histórias muito famosas é que um discípulo pergunta para um mestre como que ele poderia reconhecer um sábio. Só assim, andando na rua, como que ele poderia olhar para uma pessoa e reconhecer se ela era sábia ou não. E o mestre dá uma resposta muito interessante. Ele diz, olha, meu filho, né? Você não tem como reconhecer uma pessoa se ela é sábia ou não só de andar na rua. Mas você pode reconhecer, pelo menos, aquele que não é sábio. Se você viu uma pessoa andando na rua, triste, cabisbaixo,
angustiado com algo, que mostra um olhar, uma expressão de angústia, bom, você já sabe que esse aí, pelo menos, não é sábio. Então você não tem como saber quem é, mas pelo menos você sabe quem não é. Por que esse elemento tão importante e tão profundo para a gente entender a sabedoria e esse fluxo da vida? Porque se fosse realmente um sábio, entenderia tão profundamente que todas as experiências que ele está vivendo têm um sentido, têm um propósito, então ele tem uma confiança profunda na vida. E essa confiança leva ele a entender que ainda que sejam experiências difíceis, ainda que sejam experiências adversas, das mais diversas formas, ou ainda que seja tudo isso, todas elas têm um sentido e nascem com uma possibilidade de despertar um potencial que nós temos dentro. Então essa pessoa jamais estaria andando por aí triste, angustiado, cabisbaixo, porque entende que tudo na vida tem um propósito, tem uma confiança profunda nas leis da vida. Então estaria sempre bem diante das adversidades. Então é justamente sobre isso que ele vai também nos explicar nos seus comentários, sobre o que é esse tão importante movimento circular da luz, que faz com que cada experiência da vida possa despertar em nós aquilo que nós temos que trazer à tona. Ou seja, é o movimento circular da luz que faz o despertar dessa semente. A conexão entre a nossa personalidade, a nossa vida e o nosso ser é o que nós estamos chamando do indivíduo. Essa flor de ouro que nasce, o nosso próprio centro. E o movimento circular da luz, então, é quando essa luz do centro, que habita no nosso centro, ela começa a circular, ou seja, a se mover pela nossa personalidade. É quando a semente do nosso ser, ela começa a desabrochar, começa a nascer. Então nós podemos dizer que algo do centro começa a penetrar através da vida, penetrar através da personalidade. A semente começa a germinar, em outras palavras. Então o movimento circular da luz é quando esse fluxo natural da vida está acontecendo. O natural da vida seria a luz circular, e não a luz deixar de circular. O normal é que toda energia circule. A vida espiritual, a vida do ser, é a vida, é a energia primordial. E ela necessita descer através da nossa personalidade. Na nossa introdução da palestra hoje nós falamos um pouco, quando esse fluxo bloqueia, aí surgem os problemas, aí surgem as angústias, os medos, as dores, porque o natural da vida é deixar essa luz circular. Então o movimento circular da luz deveria ser algo natural, quando essa luz do ser, essa semente, então, começa a fazer com que os seus potenciais possam brotar através da vida. E o ponto muito importante, uma chave muito bonita que nos traz o livro é, tá bom, mas como fazer isso? Como fazer com que esse movimento circular da luz inicie e que esses potenciais que são próprios do ser possam descer através da vida, através da personalidade? E aí é que está uma chave muito importante, porque o movimento circular da luz, ele vai iniciar quando nós obrigarmos ele a iniciar. Imagine o seguinte, a natureza, ela é econômica. A natureza não desperdiça nada. Nada fica desperdiçado. Então, nós temos que obrigar o movimento circular da luz, significa, ele não vai começar se nós não utilizarmos todos os potenciais que nós já temos. Imagine que na semente está guardado tudo aquilo que ainda vai nascer. Mas para que nasça algo, é importante que nós tenhamos a necessidade que nasça. Porque a vida não vai dar algo que está sobrando. A vida não vai colocar para nós algo que é um desperdício, porque nem o que nós já temos embaixo, que já nasceu, que já brotou, nós estamos fazendo uso dele. Então, para entrar no movimento circular da luz, nós precisamos ir até os limites, ir até o extremo da nossa própria vida. Significa, temos que dar tudo, colocar tudo de nós nas experiências. Então aí sim vai nascer algo novo. Então aí sim vai começar o movimento circular da luz. Significa, eu vou ter que colocar tudo aquilo que eu posso, o máximo de mim, o máximo de atenção, o máximo de disciplina, o máximo de vontade, o máximo de sensibilidade das pessoas, o máximo, sempre, o melhor. E quando eu vou até os limites e faço tudo que dá, até sentir que eu não posso nada mais, se eu chego até os limites mesmo, todos eles, bom, é como se a vida dissesse pra gente, tá bom, você quer trabalhar por mim? Então toma um pouco mais. Toma um pouco mais desses elementos que já existem em potencial dentro de você, mas que você não tinha acesso e agora precisa. Então, nós só vamos começar o movimento circular da luz com uma vida extremamente comprometida, em que nós vamos sempre aos limites, vamos sempre ao melhor de nós mesmos, em cada coisa, em cada circunstância.
E para isso nós precisamos das tensões da vida, que justamente nos forçam a ir até esses limites. Para mim esse é um ponto muito importante da gente entender desse movimento circular da luz. Hoje, nós temos uma tendência a rejeitar as tensões da vida, como se elas fossem coisas ruins, negativas. Então, por exemplo, se eu tenho uma tensão de tempo e eu me sinto tensionado na minha vida por causa da minha dinâmica de tempo, qual que é a minha tendência? Fuga. Sempre nós temos uma tendência à fuga das tensões. Então, como eu estou muito tensionado, deixa eu tirar tal coisa, excluir essa outra coisa aqui, e eu tiro um pouco de tempo. E aí fico mais confortável, mais tranquilo, mais distensionado. Esse aqui é um grande erro que nós cometemos, porque nós só vamos ter novos potenciais próprios do ser, a semente só vai nascer em relação à vida, em relação à personalidade, quando nós esgotamos tudo que nós temos. E sem as tensões nós não esgotamos. Significa, quando que eu vou poder desenvolver então mais disciplina, mais ordem na vida? É quando eu vou aos limites de tudo que eu tenho. Se eu fujo das tensões, eu não desenvolvo absolutamente nada. Quando que eu desenvolvo mais sensibilidade, então, às pessoas, um pouco mais de intuição para percebê-las, quando eu vou até os limites daquilo que eu considero como possibilidade para a minha convivência, por exemplo. Ah, não, tem uma convivência que me tensiona, então eu fujo dela, não me relaciono mais com tal pessoa. Eu mudo de trabalho para não ter mais que conviver com aquele tipo de pessoa. Bom, se eu estou sempre fugindo, então, das tensões, qual é a necessidade da vida de liberar um pouco mais dos seus potenciais latentes? Nenhuma. Na realidade, quando nós fugimos das tensões, nós tiramos as necessidades. Quando nós fugimos das tensões, nós estamos desobrigando a nossa semente a nascer. E por isso que elas são tão importantes na vida. E elas são muito significativas. Daí é que está essa relação que a paciente de Jung comentou na carta. Eu comecei a aceitar as experiências da vida como elas eram. Independentemente de achar que umas eram boas, outras eram ruins. Não, aceitar todas. Por quê? Porque tudo aquilo que a vida me propõe, tudo aquilo que a vida está me gerando, são justamente as oportunidades para que esses poderes latentes venham à tona, são as oportunidades para que eu vá até os limites, use tudo que eu tenho, e aí sim começar o movimento circular da luz. Aí o que não havia vai começar a nascer. Por quê? Porque eu preciso, porque eu forcei a vida, porque eu forcei a natureza. Então agora realmente vai vir os potenciais. Esse é o movimento circular da luz. Ele comenta um pouco sobre isso, de uma forma muito bonita também. Quando as ocupações se nos propõem, devemos aceitá-las. Quando as coisas acontecem em nossa vida, devemos compreendê-las até o fundo. Quando, mediante os pensamentos corretos, os assuntos são postos em ordem, a luz não é manipulada pelas coisas externas, mas circulará segundo sua própria lei. Desse modo se estabelece o até então invisível movimento circular da luz. Quando se cuida de sua transformação, mesclado ao mundo, mas em concordância com a luz, o redondo é redondo e o anguloso é anguloso. Vive-se, então, no meio das pessoas, mas secretamente manifesto, diferente, mas igual. E ninguém pode avaliá-lo. Ninguém percebe, pois, nossa secreta mudança. O caráter vivo do movimento circular da luz significa justamente viver misturado com o mundo e, no entanto, em sintonia com a luz. Muito bonito. Ou seja, viver no mundo, mas não participar dos valores do mundo. Esse é o movimento circular da luz. Está no mundo, mas o que vive em nós não são os valores do mundo, o que vive em nós são esses potenciais do ser que vão vindo através da vida. O que vive em nós é a luz, está em conexão com a luz. É muito bonito, por exemplo, muito parecido com o simbolismo que nós costumamos falar bastante da flor de lótus. Ou seja, ela nasce da lama, de um meio contaminado, impuro, mas ela vai em direção ao sol. E quando ela se abre, então, em direção ao sol, ela está limpa. As suas pétalas estão completamente brancas. Ela nasce desse mundo, mas ela não se deixa contaminar pelos valores do mundo. Isso é exatamente o que nós queremos ser como filósofos no mundo atual. Queremos sim, não queremos fugir da vida nem do mundo, queremos estar em contato com esse mundo. Porque também o mundo precisa de nós e nós queremos ajudá-lo. Mas nós não podemos nos deixar contaminar através do mundo, através da vida. É um símbolo que também os egípcios utilizam como a barca. Ou seja, essa que está em contato com as águas, em contato com a matéria, em contato com o mundo material. Mas não se deixa tragar pelos valores do mundo, não é absorvida pelos valores do mundo. Então permanece em contato, mas sobre as coisas.
esse também é o movimento circular da luz. Permanece em contato com o mundo, mas sob influência da luz, não dos valores do mundo. Exatamente esse é o ponto. Então, uma pessoa que faz esse movimento está sempre trazendo os potenciais do seu ser à tona, potenciais do seu ser à existência. É isso que nós vamos chegar, então, ao ponto da realização, da plenitude. E essa realização, então, é justamente o nascimento do inconsciente no consciente. Essa realização é o que nós estamos falando desde o início, o nascimento da semente que habita em nós, na sua plenitude. Significa que todas as tensões que esse inconsciente gerou na vida, todas as pressões que essa semente fez para despertar foram atendidas. Então, ela pôde expressar todo o seu ser, todo o seu potencial. É o nascimento da árvore completa. Significa que não tem nada através da vida que o indivíduo deixou de fazer nascer. Nenhuma tensão que lhe correspondeu, que ele não deu uma resposta adequada e fez com que um potencial latente nascesse através dele. Todos os potenciais para aquela personalidade vieram a nascer. Essa é a realização, o nascimento completo dessa semente que habita em nós. É muito bonito a maneira como Jung comenta, ele comenta alguns trechos do livro. E ele diz, tal fato, essa realização, pode expressar-se melhor pelas palavras. Não sou eu quem vivo, mas sou vivido. Não é o eu pessoal, na verdade ele não vive, ele é vivido por uma experiência. Significa, tem algo além de nós, o nosso self, o nosso eu mesmo. Esse sim vive, através da nossa personalidade. Então nós, esse euzinho aqui embaixo, esse eu consciente, eu, né, Ana Beatriz, você, cada um de nós, na verdade nós não vivemos, nós somos vividos, nós fazemos parte de uma experiência muito maior do que nós mesmos, que é o do nosso próprio ser, do nosso self, da nossa semente. Então não sou eu que vivo, mas sou vivido. A realização, então, é quando se chega completamente a essa conclusão. De fato, se sabe quem é que está vivendo. É de quem que tem que fazer a experiência através da vida. Que não é o eu consciente que faz a experiência. Ele simplesmente responde uma necessidade que é, então, do seu eu inconsciente. Ou, em outras palavras, uma necessidade de nós mesmos. Em certo sentido, trata-se de sentir que somos substituídos, sem ser destituídos. É como se o rumo dos assuntos da vida se deslocasse em direção a um lugar central e invisível. Em outras palavras, os assuntos da vida se deslocam em direção ao nosso centro, eles deixam de estar voltados para fora. A atenção da vida não está mais voltada para fora, está voltada para aquilo que nós somos, para nós mesmos. Nós somos substituídos, sem ser destituídos. Significa que aquele que comanda a vida já não é mais o eu pessoal, já não é mais o eu consciente, como Jung chamava. Aquele que direciona a vida já é o nosso próprio ser. Tudo na vida muda, então, em função disso. Tem uma parte muito bonita também na Voz do Silêncio, que comenta, abandona a tua vida se queres viver. Significa exatamente esse ser substituídos, abandona o passado, abandona os hábitos antigos, as antigas formas de vida. Não significa morrer. Abandonar a sua vida significa abandonar essa forma de vida e adquirir uma outra forma de vida com outra tônica completamente diferente, a tônica de quem de fato nós somos, ou seja, do que vive. E passamos essa compreensão de que no fundo nós somos vividos. Exatamente. Ele continua. Vejo nessa experiência impressionante uma consequência do desprendimento da consciência, graças ao qual o eu vivo subjetivo se transforma no objetivo sou vivido. Então nós chegamos a essa conclusão. Essa situação é experimentada como algo superior em relação à primeira. É realmente como que um libertar-se das compulsões e da responsabilidade absurdas, que são consequências inevitáveis da participação mística. Em outras palavras, essa realização que nós estamos comentando no segredo da flor de ouro, esse despertar da flor de ouro em nós, é o que nós estamos chamando da mais pura liberdade, a mais profunda liberdade. Eu sei que hoje nós fazemos uma relação da liberdade com um elemento que não tem nada a ver com o que ela de fato é. Falamos da liberdade como se ela fosse uma liberdade dos instintos, uma liberdade, na realidade, uma liberdade do nosso eu pessoal, exatamente, vamos fazer o que se quer, na hora que se quer, sem compromisso com as pessoas, sem muitas vezes responsabilidade. Isso não é liberdade, pelo contrário. A verdadeira liberdade é exatamente quando há essa conexão entre o nosso ser e a nossa vida. A verdadeira liberdade
é quando a nossa semente pode se expressar livremente através de nós. Ainda recordando mais uma vez o Ramayana, que nós falamos há pouco, há um ponto muito bonito também, em que um dos personagens, chamado Vibhishana, ele tem a oportunidade de fazer um desejo a Brahma. Ele poderia pedir qualquer coisa que ele quisesse. Ele poderia pedir para ser imortal, poderia pedir muito dinheiro, riqueza, qualquer coisa. E ele pede, o pedido dele é muito sábio, ele é um exemplo para nós de sabedoria. Ele pede para que todos os desejos que ele tem nunca, jamais, desviem nada do seu Dharma. Ou seja, para que tudo aquilo que ele queira seja exatamente o que é o Dharma dele, exatamente o que é o fluxo da vida. Em outras palavras, ele está pedindo liberdade. Tudo aquilo que ele quer, ou seja, tudo aquilo que se revela através dele, através do nosso eu pessoal, nesse caso, é exatamente aquilo que dita o nosso próprio ser. Essa é a maior liberdade que um ser humano pode experimentar. A liberdade de ser quem ele é, de poder ser ele mesmo. Bom, essa proposta de chegar ao indivíduo é exatamente o que nós acreditamos em Nova Acrópole, exatamente por esse elemento que nós trabalhamos. Porque, apesar do indivíduo estar longe de nós sabemos que a única coisa que pode trazer realmente mudanças efetivas, substanciais dentro do mundo, dentro da sociedade, é o indivíduo. Nós não acreditamos num salvador que vai vir, nós acreditamos no potencial que realmente há em cada ser humano. Acreditamos que dentro de cada um, de fato, há essa semente e que ela só necessita, de fato, ser germinada, ser cuidada, receber um pouco de água, um pouco de terra, um pouco de luz também, para que ela possa brotar, para que ela possa desabrochar. E quando o indivíduo vem à tona no mundo, quando o indivíduo vem à tona dentro de um ser humano, há um poder enorme e um poder descomunal. E esse poder pode mudar tudo à sua volta. Onde há um indivíduo, há sempre um potencial enorme de transformação. E é isso que nós profundamente queremos. E é por isso que nós nos esforçamos, para poder cada vez mais ajudar a plantar esses indivíduos, ajudar a germinar essa semente que na realidade já existe dentro de cada um. É isso que nós sonhamos, cada dia podemos estar mais próximo desse indivíduo. E onde há um indivíduo, ele ajuda a despertar muitos outros. É isso que nós nos comprometemos sempre, todos os dias. Poder ajudar a despertar em nós, primeiramente, para que possamos, então, despertar nos demais. Eu espero que essas palavras que foram trazidas hoje do Segredo da Flor de Ouro e dos comentários, então, de Jung a respeito do Segredo da Flor de Ouro, possam ajudar cada um nessa grande missão. Essa missão do indivíduo, de chegar até ele, da individuação, que na realidade não é só por nós mesmos, mas é por toda a sociedade, por toda a humanidade, que necessita muito de indivíduos. Muito obrigado por todos, por terem assistido e uma ótima noite.